Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos fazer um estudo sobre o nacionalismo. Mas, como este canal tem feito vários estudos, não é? Eu vou resumir aqui 4 correntes de pensamento, se é que nós podemos utilizar esta expressão, corrente de pensamento, para não utilizar outras palavras, como ideologias, por exemplo, porque isto não são ideologias, como eu já expliquei no vídeo do conservadorismo. Portanto, temos aqui quatro grandes correntes de pensamento, ou seja, 4 grandes ideias dentro da história das ideias que foram evoluindo ao longo dos séculos. Temos o tradicionalismo, temos o conservadorismo, temos a ideia da contra-revolução e temos o nacionalismo. Bom, eu tenho falado sobre tradicionalismo, sobre conservadorismo e sobre a contra-revolução, em que podemos colocar os reacionários, os chamados reacionários, no grupo da contra-revolução. Mas como eu tenho falado destes 3 grupos, hoje eu venho aqui falar do nacionalismo, que é isto que hoje interessa aqui para o nosso vídeo. E vou fazer isso em 2 partes. Vou dividir este vídeo em 2 partes. O nacionalismo em Portugal e depois a parte do vídeo mais comprida, o nacionalismo em França. Que para mim, para compreender este fenómeno, temos que estudar o nacionalismo que nasce em França. Nós temos que entender que o nacionalismo, a palavra nacionalismo, nasce em França. E depois, no final, apresentarei aqui uma pequena bibliografia, poucos livros, mas livros importantes, livros franceses e portugueses, para nós entendermos também, para ajudar a compreender estes fenómenos dentro da história das ideias políticas. E porquê fazer isto? Bom, há uma grande confusão de conceitos, há uma grande confusão nas ideias. Muitas vezes nos meios de comunicação nós vemos a maior parte dos comentadores, dos analistas, não conseguem fazer diferenciação entre as várias correntes, põem tudo no mesmo lado. Há um grande desconhecimento, há uma falta de cultura política muito grande e por isso estes vídeos aqui do canal Ocidente Néria Livros tenta aumentar, digamos assim, os conhecimentos para quem quer estudar estes assuntos. Então hoje vamos tratar do nacionalismo. O que é o nacionalismo? Como ele veio a existir? Porque é que hoje nacionalismo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, é visto como algo de pejorativo, algo que não é bom? Vamos também entender isto, o porquê que existe esta ideia que foi sendo, digamos assim, foi sendo divulgada nos meios de comunicação e nos meios académicos. Vamos entender isso e com isso, rapidamente, porque eu vou fazer um pequeno resumo muito rápido, que eu já falei disso, como eu disse, noutros vídeos, temos que fazer aqui a diferenciação entre o tradicionalismo, o conservadorismo, a contra-revolução e os reacionários e o nacionalismo. 4 áreas, estas 4 áreas vamos denominar de áreas, portanto são 4 áreas no espaço e no tempo, cada um surgindo no seu contexto, no seu espaço e no seu tempo. Essas 4 áreas, normalmente no eixo da ciência política, no eixo horizontal entre o centro, a esquerda e a direita, normalmente estas 4 áreas, tradicionalismo, conservadorismo, a contra-revolução e os reacionários e o nacionalismo, normalmente surge à direita, não surge à esquerda. Mas pode acontecer que exista alguns grupos dentro destas 4 áreas, principalmente no nacionalismo, que é isto que nós vamos ver, que se possam situar à esquerda. Também existe, vamos ver isso em França, principalmente em França, esta situação também existe. Mas normalmente estas 4 áreas, tradicionalismo, conservadorismo, contra-revolução e nacionalismo, encontram-se no eixo, como eu disse, horizontal, entre a esquerda e a direita, e centro, elas encontram-se posicionado na direita. Dito isto e visto isso, vamos ver as grandes diferenças. Rapidamente, que eu não vou falar muito tempo sobre isso, que eu tenho de falar sobre isso
nos meus vídeos e não vou perder muito tempo com isso. O tradicionalismo nasce no espaço e no tempo ao longo de muitos séculos antes da Revolução Francesa. O que é o tradicionalismo? Ele pode ser dividido em duas grandes formações, digamos assim. Dois grandes grupos, digamos assim. Temos a tradição da Igreja, chamada tradição católica, até chegar à Reforma Protestante. Estou a falar antes. Portanto, vamos até ao século XV, inícios do século XVI. Mas até ao século XV temos, de um lado, um grupo, a tradição católica, tradição da Igreja, que vem dos apóstolos, até o século, como eu disse, XIV. E depois temos, século XV, desculpa, não entrando ainda no século XVI, portanto, quando se dá a Reforma Protestante. E depois temos outro grupo nos tradicionalistas, ou no tradicionalismo, que é os chamados, aqueles que defendem os costumes, as tradições, tudo o que diz respeito, portanto, aos costumes e hábitos dos povos, neste caso os povos europeus. E isto pode ser visto em cada nação, não é? Dentro da Europa. E isto já vem de há muitos séculos atrás. Vem das primeiras formações, dos primeiros reinos que existiu na Europa. Por exemplo, em França, por exemplo, Carlos Magno. Por exemplo, em Portugal temos a formação do... Por exemplo, até podemos ir aos lusitanos. Depois podemos então ir à formação dos visigodos e todos os povos que existiram no próprio território. Tivemos também, nessa altura, tivemos os romanos, que deixaram uma marca grande. Tudo isso foi, digamos assim, foi instituindo hábitos, tradições, costumes dos povos. E então o tradicionalismo tem esses dois grupos. Para ser rápido, portanto, a tradição da Igreja Católica, a tradição de tudo o que a Igreja, portanto, fez, a unificação da Igreja nos primeiros séculos, depois das invasões bárbaras, e depois temos então as próprias tradições, hábitos, valores, costumes dos povos, que é preciso diferenciar estes dois grupos, o da Igreja e o dos povos. Isso faz o tradicionalismo. E este tradicionalismo vai até o século XVIII, vai até a Revolução Francesa, quando acaba a monarquia na Europa. Quando começa a acabar, portanto, as monarquias começam a acabar e quando vai surgir então, digamos assim, esta nova visão da sociedade que vai dar origem ao republicanismo e a tudo o que a Revolução Francesa vai dar início. Então, a partir daí, vamos estipular 1789. Isto tem ramificações muito mais antigas, mas para, digamos assim, para arredondar, eu aqui estou a arredondar para facilitar o estudo, para arredondar, a partir de 1789, então nasce o conservadorismo, nasce também a Contra-Revolução, porque não fazia sentido, eu explico isso no vídeo de Pierre de Meuse que eu tenho no canal sobre a Contra-Revolução, um vídeo de 2 horas e tal, só sobre a Contra-Revolução. Portanto, temos o conservadorismo, temos a Contra-Revolução e temos o nacionalismo. Estas três áreas, dentro da ciência política, das ideias políticas, elas vão nascer no século XVIII. Elas não existem antes do século XVIII. No tempo das monarquias, ninguém falava em Contra-Revolução, porque não tinha havido ainda a Revolução de 1789. Tinha existido a Revolução Inglesa, 1688, mas não se falava em Contra-Revolução. A Revolução Inglesa nada tem a ver com a Revolução Francesa, nem sequer com a Revolução Americana. Mas tanto a Revolução Inglesa como depois a Americana não se falava em Contra-Revolução. A palavra Contra-Revolução aparece depois de 1789. O conservadorismo, a palavra conservadorismo, que vai aparecer nos primeiros escritos de Edmund Burke, primeiro aparece lá atrás com Herder, mas Herder vai falar na tradição. Portanto, vamos incluir o estudo de Herder no tradicionalismo e vamos deixar Herder de lado e vamos focar-nos em Edmund Burke, que vai falar no conservadorismo. E depois,
temos o aparecimento do nacionalismo. E o nacionalismo aparece junto com a Revolução, que é isso que nós temos que entender. Porque também não fazia sentido falar na defesa da nação antes da Revolução. Porque eram os reinos monarcas, e os reis não precisavam, não falavam sobre isso. Não havia necessidade, ninguém, portanto a palavra nacionalismo, que vem da palavra nação, não era utilizada antes da Revolução. É a partir da Revolução que há esta ideia de nacionalismo, de defender a nação. Ou seja, normalmente, dentro do estudo da ciência política, a verdadeira definição do nacionalismo, que é isto que vamos ver hoje. Hoje vamos deixar o tradicionalismo, o conservadorismo e a contra-revolução, vamos deixar de lado e vamos falar sobre o nacionalismo. A verdadeira ideia de nacionalismo, na sua palavra, na sua etimologia, a sua origem de definição, é, portanto, a defesa da nação. É a ideia de que tem de se defender a nação contra todos os perigos externos e contra todos os perigos internos. Que é isso que define a palavra nacionalismo. Agora que já vimos isso, que já conseguimos, então, nestas 4 áreas, tradicionalismo, conservadorismo, contra-revolução, em que podemos incluir na contra-revolução, como eu disse, os reacionários, a ideia de reacionários, que aparece também ligada à Igreja, mas eu não vou falar disso hoje, e depois o nacionalismo. Hoje vamos deixar essas 3 áreas de parte e vamos debruçar-nos no nacionalismo. Ora bem, e para nós, antes de irmos ao nacionalismo português e depois, segunda parte, nacionalismo francês, vamos debruçar-nos no estudo da palavra nacionalismo. O que é que significa? Como eu disse, a defesa da nação, a ideia de que se tem que defender a nação. E eu vou trazer aqui uma pequena definição. Portanto, o nacionalismo é uma ideia, como eu disse, surgida após a Revolução Francesa, de 1789. Em sentido estrito, é a ideia e não um sentimento, porque há uma grande confusão de conceitos. Sentimento diz respeito ao patriotismo, ao sentimento patriótico. Isso é um sentimento. Nacionalismo não. O nacionalismo é a ideia mesmo, formada. A ideia está formada. Portanto, é a ideia de valorização da nação. É uma identificação com a nação. Portanto, vai-se identificar tudo com a ideia de nação. Ou seja, a ideia de nação, ela está em primeiro, antes de todo o resto. Portanto, esta ideia, o nacionalismo, aparece, como eu disse, numa 4ª fase da humanidade. E vai aparecer junto com as primeiras ideias da esquerda. Utilizando o conceito de esquerda-direita, vamos falando assim. Porque nessa altura, na Revolução, 1789, como sabemos, no Parlamento, os que se vão sentar à esquerda e os que se vão sentar à direita vão definir, digamos assim, o eixo horizontal político. Mas atenção, isto já existia, como eu já tenho dito aqui, existia já no século XVI, XVII, principalmente no século XVII, já existia com a controvérsia, com o confronto entre os progressistas e conservadores. Também essas 2 palavras não existiam no século XVII. Mas dentro das ideias filosóficas e da ideia da literatura, havia os que defendiam os clássicos e havia os que defendiam os modernos. Portanto, no século XVII, na modernidade inicial, temos então já esta ideia de confronto entre os clássicos e os modernos, entre os que defendem as ideias conservadoras, que a palavra ainda não existia, e os que defendem os ideais progressistas, que também não existia essa palavra. Mas isto é tudo muito bem retratado na querela dos antigos e dos modernos, também não vou falar sobre isso, muito bem estudado na obra de Marc Fumaroli, La querelle des anciens et des modernes, a querela dos antigos e dos modernos. Posto isto de parte, vamos focar-nos em 1789. O que é que acontece? De um lado, a esquerda, que se posiciona à esquerda do rei, os grupos que se vão posicionar à esquerda do rei,
também não vou falar muito sobre isso, os jacobinos, todos esses grupos, les montagnards, a montanha e depois a planície do outro lado, os girondinos, tudo isso. Eu não vou falar muito sobre isso porque isto não é a Revolução Francesa. Não vou falar sobre... Mas ela tem uma importância grande para definir o ponto de partida dos conceitos, para nós entendermos. Todos os que se vão posicionar à esquerda do rei vão dar origem a todas as correntes de pensamento, como a esquerda, como o liberalismo, que sai da esquerda e não da direita, como o socialismo, o igualitarismo, por aí fora, todas essas ideias da esquerda, e eu vou posicionar aqui, de certa forma, o liberalismo com um pé dentro da esquerda, deste posicionamento à esquerda, e vamos agora focar-nos na direita. Os que se vão posicionar à direita do rei, depois vão aparecer grupos que vão continuar a abraçar alguns ideais da Revolução Francesa, nem todas, não é? A legalité, a fraternité, a liberté, mas pondo isso de parte, vai haver também grupos que vão rejeitar completamente a Revolução Francesa, como é o caso dos contra-revolucionários e depois dos reacionários ao longo da continuação dos séculos, não é? E dentro destes grupos vai aparecer um grupo que vai defender a nação, vai se inspirar de alguns escritos do discurso de Fichte e também do Abbé Sieyès, o Abade Sieyès, qu'est-ce qu'une nation, qu'est-ce que le troisième état, o que é o terceiro estado, desculpa, qu'est-ce qu'une nation é outra coisa. Portanto, eles vão se inspirar de todos esses escritos, que são muitas vezes panfletos, que são muitas vezes escritos, discursos, e vão criar a defesa da nação acima de todas as coisas. E no início vamos ter pessoas posicionadas tanto à esquerda como à direita. E isto é muito confuso, meus amigos. Por isso é que o estudo da história das ideias não é tão linear como nós pensamos. Uns estão do lado, os outros estão do outro. Não, muitas vezes há uma inter-relação entre os grupos. Então, vamos ter o paradoxo de ter jacobinos a defender o nacionalismo, de ter girondinos a defender o nacionalismo, de ter pessoas contra-revolucionários a defender o nacionalismo, de ter até conservadores ingleses também a defender a ideia de nação. Ou seja, vamos ter ali um aglomerado de muita gente a defender a ideia de nação. Por enquanto, no século XVIII, na Revolução Francesa, na primeira, na segunda e na terceira fase da Revolução, muito bem estudado na obra Les Origines de la France Contemporaine, de Hippolyte Taine, um trabalho fantástico, mas que não tem a ver aqui hoje com um vídeo, e que nos faz o estudo da Revolução Francesa em três fases. Nestas três fases há uma grande mistura nos que defendem a nação. Mas é a partir de 1789 que se vai defender a nação. E até alguns grupos vão virar a nação contra a monarquia. Vejam bem. Vejam bem a confusão de ideias em França, que alguns vão estar ao lado da monarquia, do antigo regime, digamos assim, não é? Porque a monarquia tinha caído. Vão defender o antigo regime. Outros vão se opor ao antigo regime. Mas todos vão defender a ideia da nação. E até vamos ter conservadores jacobinos. É verdade, existiu. Isto é muito bem retratado no dicionário do conservadorismo dos três autores, Frédéric Rouvillois, Olivier Dard e o outro agora rapidamente, Christophe Boutin. Portanto, esses três autores falam-nos disso, de que até há jacobinos, montagnards, radicais da Revolução, que vão defender a todo custo a nação. Nestas ideias iniciais, a nação tanto podia vir da esquerda, em termos de posição política, como podia vir da direita. Só que isto tudo vai mudar. Isto tudo vai mudar. E com o andar, digamos assim, com o andar da carroça, vamos entrar depois no século XIX, a partir de 1800, entramos no século XIX e vai aparecer ideias da defesa da comuna, como as primeiras ideias da Revolução da Revolução Comunista, os escritos de Karl Marx e por aí fora, uma série de autores que vão aparecer e que vão vão criar a ideia do social, que tem que se defender a ideia socialista do social. Então a esquerda
vai deixar a ideia de nação para abraçar a ideia da sociedade, a ideia do coletivo, a ideia da sociedade. Enquanto isso se desenvolve na mesma altura, tudo isto se desenvolve na mesma altura, da Revolução para cima, 1789 entrando no século XIX, vão aparecer também os liberais. E no início, o liberalismo que aparece com Benjamin Constant, que aparece com René de Chateaubriand, de certa forma Alexis de Tocqueville, todos esses autores ainda vão falar nos valores, ainda vão falar nas tradições, ainda vão falar nos hábitos que têm que se conservar. E estes autores, Chateaubriand, Tocqueville, Benjamin Constant, eles todos vão olhar para Edmund Burke, lá na Inglaterra, não? O irlandês, que estava na Inglaterra, e vão dizer: Burke está a falar de conservar as antigas instituições, fazer a ponte entre os que viveram, os que vivem e os que vão viver. E então vamos buscar um bocadinho destas ideias e vamos criar aquilo que hoje nós, na ciência política, denominamos o liberalismo clássico, nascente, século XVII finais, princípio XVIII, que nada tem a ver com o liberalismo hoje. Atenção. Portanto, vai haver essa pequena diferença. Entretanto, vão continuar a haver grupos conservadores que se vão cada vez mais aproximar dos contra-revolucionários e dos tradicionalistas. Os tradicionalistas existiram e continuaram a manter firme os antigos valores da antiga sociedade, do antigo regime. Eles continuaram. Os conservadores ficaram divididos, já vamos ver isso tudo, entre os da Inglaterra, o conservadorismo inglês, e o conservadorismo continental, que, e como eu disse, os franceses e também os alemães, que estes também vão desenvolver a ideia da conservação, indo buscar algumas ideias a Herder e depois com a Revolução Conservadora Alemã. Mas não é isso que vamos falar. Entretanto, a Contra-Revolução vai surgir em força, rejeitando completamente as ideias revolucionárias, vão rejeitar o contratualismo, a ideia do contrato social, vão rejeitar os direitos do homem, que é isso que nós temos que perceber, vão rejeitar o individualismo fundador, e atenção, para pôr ainda mais confusão, é que alguns grupos que vão defender a nação, os primeiros nacionalistas do século XVIII, não é? Finais do século XVIII, vão também eles abraçar o individualismo fundador. Uns, mas outros vão rejeitar o individualismo fundador. Portanto, vai haver aqui, ou seja, dentro da história das ideias, pode haver atores políticos que se vão posicionar em vários pontos, não é? Depois, quando nós entrarmos no século XVIII e principalmente no século XIX, todo o século XIX é que vai definir as posições, meus amigos. Que é isso que eu quero falar. E é a partir do século finais, portanto, nós quando chegamos aí a 1860, 70, já vou agora adiantar-nos para irmos ao nacionalismo, ao estudo do nacionalismo, quando aí por volta de 1870, portanto, finais do século XIX, temos em França alguns acontecimentos que vão fazer surgir o nacionalismo mesmo, a palavra nacionalismo mesmo. Principalmente com o General Boulanger, eu já fiz vídeos no passado a explicar isso, vou falar muito rápido, que eu não vou me ater muito a isto. O General Boulanger vai surgir e a partir do General Boulanger vamos ter grupos que vão dizer: nós somos os defensores da nação. E um facto curioso, nessa altura, não é? Na segunda metade do século XIX, as comunidades judaicas, ou seja, os judeus, em termos políticos, atenção, não em termos religiosos e também não em termos étnicos, estamos a falar em termos políticos, a maior parte dos judeus vão abraçar as ideias chamadas ideias cosmopolitas. Porquê? Porque eles vão perceber que o negócio bancário, os banqueiros, eles eram muito fortes nestas ideias, digamos assim, nestas operações. Os judeus vão perceber que precisam fazer negócio com as nações. Todas elas. E
com as grandes famílias, Rothschild principalmente, e os vários filhos da família que se vão estender pela Europa fora e também pela América nascente, depois, não é? Século XVIII. Eles vão entender que precisam de uma ideia cosmopolita, que está na origem do globalismo. A ideia cosmopolita, o cosmopolitismo, está na origem do globalismo. E vai ser abraçado primeiro pelos grupos judeus, chamados os grupos judaicos, não é? Banqueiros, as famílias do dinheiro, que vão ser cosmopolitas. E vai haver uma reação contra isso. O povo que sempre manteve ideias mais conservadoras, mais provincianas, mais locais das localidades, todo o povo, e principalmente em França, vamos agora debruçar-nos sobre a França, antes de irmos ao nacionalismo português, rapidamente vai surgir a ideia de defesa da nação do povo. O povo quer a nação, mas as elites, porque estes judeus vão abraçar as elites, porque são os que têm o dinheiro, vão defender a ideia do cosmopolitismo, a ideia do cosmopolitismo, que é o globalismo hoje, não é? Então, o povo vai dizer não, vamos abraçar as ideias. O general Boulanger vai reunir grupos tanto da esquerda como da direita, mas eram grupos, todos eles, grupos, podemos dizer, grupos mais radicais, mais populistas, é a palavra que eu estava-me a esquecer dela. Portanto, aparece este grande movimento populista e pode-se dizer que o general Boulanger está na origem do populismo. O populismo não existe antes do general Boulanger, que é outra corrente, podemos até aqui escrever a quinta corrente, que eu vou denominar o populismo, já vamos ver, eu vou aqui escrever, que aparece com o general Boulanger. Será a última. Primeiro o tradicionalismo, depois o conservadorismo e a contra-revolução, que aparecem mais ou menos juntas, depois o nacionalismo e depois, sim, no fim, portanto, século XIX, aparece então, finais da segunda parte do século XIX, aparece o populismo, com o general Boulanger. E depois o caso de Dreyfus, não vou aqui resumir este caso, meus amigos pesquisem também, têm que fazer algum trabalho também. Todo o caso de Dreyfus, na entrada do século XX, a partir de 1900 para cima, na entrada do século XX, vão aparecer pensadores como Édouard de Raymond, como Maurice Barrès, como Charles Maurras, e estes pensadores é que vão estar na origem do nacionalismo. Então, resumindo, o nacionalismo é uma ideia de defender a nação, de ter o amor aos símbolos da nação, amor à nação, amor à sua cultura, à sua história, à sua pátria, ao seu património, aos seus símbolos, à sua língua, tudo, a sua bandeira, as suas instituições, chama-se nacionalismo. Então, o nacionalismo não é pejorativo, não é negativo, como nós ouvimos na comunicação social e no meio académico. Não. O que é negativo é a ideia de império. Como nos explicam muitos autores franceses, que nos explicam isso. Paul-Marie Couteau, o grande soberanista, que depois o soberanismo é outra corrente que vai aparecer mais para a frente, já vou explicar isto na segunda parte do vídeo, quando eu irei explicar a parte do nacionalismo francês, eu vou falar um bocadinho dos soberanistas também no final. Portanto, o que é que acontece? Como eu disse, portanto, esta ideia, portanto, do populismo, não é? E destes autores que falei, vão abraçar o nacionalismo, a ideia de defesa da nação e defender tudo aquilo que eu disse. Tudo o que diz respeito a uma nação. Ou seja, a nação francesa, os nacionalistas vão defender tudo o que diz respeito à nação francesa. Se for preciso, eles vão dizer é a nação francesa, não é a nação alemã, não é a nação italiana, não é a nação portuguesa, não é a nação espanhola e por aí fora. É a nação francesa. Assim como os outros também vão fazer o mesmo. Os portugueses vão fazer o mesmo, os alemães vão fazer o mesmo, os espanhóis vão fazer o mesmo. E essa ideia de dizer o nacionalismo é a guerra, vocês lembram-se que houve muitos políticos ao longo do século XX, finais do século XX, que disseram, por exemplo, Nicolas Sarkozy, o pai de Bush, o pai, Bush pai, muitos deles, muitos em França, muitos autores posicionados sempre como socialistas e como liberais, sempre disseram o nacionalismo é a guerra, porque convinha, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945,
convinha denegrir o nacionalismo, a defesa das nações, porque se estava a preparar a junção da União Europeia, a futura União Europeia. Nessa altura não existia a União Europeia, mas já se estava a preparar a união dos países da Europa, formando uma comunidade, e convinha que as nações fossem dissolvidas, embora o próprio General de Gaulle, já vamos ver depois no final, na bibliografia final, o General de Gaulle não defendia uma Europa das nações. Ora, aqui a confusão dos termos que temos que perceber é que o nacionalismo é uma coisa boa, porque defende o que é nosso. Defende tudo o que diz respeito à nossa identidade de nação. Ora, o que é perigoso é o imperialismo. Todos os grandes impérios, o Império da Babilónia, o Império da Assíria, o Império do Egito, que também se pode designar como Império, o Império Romano, o Império Nacional Socialista Germânico, todos esses impérios foram os que causaram a guerra. Porquê? Porque o império é algo de devorador, como eu costumo dizer. O império necessita, para existir, para que o império exista, ele necessita devorar tudo o que está à volta. Isto é a definição de império, é isto. Quando o império é criado, ele necessita se expandir. Então, para se expandir, ele tem que conquistar tudo o que está à sua volta. Por exemplo, a Ummah, a comunidade islâmica, dos países islâmicos, é um império teocrático, baseado no Corão, no Alcorão e na lei da Sharia. O que é para ele se expandir, ele necessita devorar os seus próximos. Quando eu digo devorar, é conquistar os seus próximos. Então, o império é, por natureza, conquistador. O nacionalismo é, por natureza, defensivo. Agora, claro que quem quer criar a ideia de um mundo cosmopolita, mundial, a ideia de um globalismo mundial, em que todas as nações vão abraçar a ideia de um comando central, que é isto, o globalismo do século XXI, a ideia de nação tem que ser destruída. Tem que ser dissolvida e tem que ser desconstruída. Porque a nação é a oposição a esta ideia de globalismo. E a nação é defensiva, é um ato defensivo. Vocês reparem que todos os nacionalistas estão na defensiva. Estão-se a defender contra os poderes que estão a querer esmagar a nação. Que é, por exemplo, o que acontece hoje. Os nacionalistas franceses, os nacionalistas portugueses, os nacionalistas alemães, eles estão-se a defender. Ora, quando o nacionalismo deixa de ser nacionalismo e se torna imperialista, que também pode acontecer, a ideia do império não é só a esquerda, ela existe na esquerda, a primeira, a segunda, a terceira internacional, o marxismo-leninismo, o próprio troicismo também. Tudo isso é a ideia de tudo o que é internacionalismo é imperialista por natureza. Devora os seus próximos. Mas à direita também pode acontecer isso. Pode haver um tipo qualquer que diga que é nacionalista inicialmente e depois vai dizer, não, mas eu quero um nacionalismo no mundo inteiro. O que é uma contradição, como nos diz muito bem o professor Olavo de Carvalho, porque cada nação tem a sua cultura, a sua língua, as suas tradições, não é? A sua religião, as suas tradições. Portanto, um nacionalista pan-árabe, por exemplo, do Egito, porque existe nacionalistas egipcianos, que se opõem, portanto, a tudo o que seja teocrático da Irmandade Muçulmana, por exemplo, ou do salafismo. Esse nacionalista egípcio nunca vai poder ser igual a um português nacionalista. Eles têm a mesma ideia de base, defender a sua nação de origem. Só que não são incompatíveis. Não são compatíveis porque um vai defender o Egito, o outro vai defender Portugal. Portanto, também é esta ideia de que todas as nações se vão juntar defendendo uma única ideia de nacionalismo, não é possível, e muito bem dito por professor Olavo, que nos explica que por isso é que a ideia de globalismo, de globalizar o mundo, só funciona na esquerda. Normalmente a direita não funciona, porque o nacionalismo é uma defesa justamente contra isso. O nacionalismo é eu dizer assim, eu tenho a minha casa, tenho a porta da minha casa fechada, tenho as minhas janelas fechadas, aqui ninguém entra. O vizinho não entra. Enquanto que a esquerda globalista vai dizer, não, a partir de agora vamos abrir as portas e as janelas e toda a gente vai entrar nas casas de toda a gente e as casas vão ser de todos. Que é a ideia mesmo central
do comunismo, socialismo igualitarista é isso, não é? Estas ideias de que não existem fronteiras, não existem nações, não existem culturas, o homem é um átomo. E essa ideia da esquerda encaixa perfeitamente no liberalismo progressista que hoje existe, que para mim é a ideia mais perigosa hoje no mundo. É o liberalismo progressista. Ela vai fazer a junção entre as ideias da esquerda, socialistas, comunistas, igualitaristas, por aí fora, nova esquerda, com a grande finança, o capitalismo, digamos assim, que vai juntar, digamos assim, que vai acabar com todas as fronteiras e vai criar um hiperliberalismo. Este hiperliberalismo, para quê? Necessita de destruir os valores, os princípios, hábitos e valores. Necessita de destruir as fronteiras, necessita de destruir as nações. Então ele vai abraçar as ideologias da esquerda, que funcionam muito bem para isso, que foram criadas para destruir as fronteiras, que foram criadas para destruir os valores e princípios, tradições e costumes, foram criados para dissolver as nações. Então, o liberalismo progressista, agora, neste momento, é a ideologia mestre, é a ideologia-chave de toda esta gente na televisão, de todas estas elites nas universidades, de todos esses juízes, não é, que constituem os principais tribunais, tanto o Tribunal Europeu como os direitos, os direitos humanos, não é, tudo isso. Eles vão abraçar essa ideia do liberalismo progressista. E o liberalismo progressista, quem é o opositor? Quem é o inimigo do liberalismo progressista? A nação. E os valores da nação. E os conservadores também, porque os conservadores querem conservar estes valores. As tradições, os hábitos, os costumes, os valores espirituais, os valores da pátria, tudo isso. Então, os grandes inimigos são, portanto, os nacionalistas, os conservadores, de certa forma os contra-revolucionários, toda esta gente, os tradicionalistas, são inimigos número 1 do liberalismo progressista. Mas atenção, não é o liberalismo na sua essência, quando ele nasce em 1789, que ele, quando nasce, ainda transporta consigo todos os valores conservadores. Só que depois vai ser dissolvido. Vai haver uma tábua rasa, eles vão separar os valores conservadores do liberalismo. E o liberalismo vai seguir um caminho que vai se transformar no neoliberalismo, no século XX, na primeira parte do século XX, e por fim no hiperliberalismo, no liberalismo pós-moderno, no liberalismo progressista, todas essas ideias que hoje nada têm a ver com valores conservadores. E é por isso é que hoje temos, por exemplo, aqui em Portugal, dando um exemplo, temos, por exemplo, partidos políticos como a Iniciativa Liberal, que nada têm de conservador. Eles opõem-se completamente a qualquer tipo de valor conservador. Temos partidos como a social-democracia, que se opõem completamente a valores conservadores. Estão a perceber como é que a história das ideias, como é que se vai posicionando as ideias ao longo da história. Então, cheguei ao fim, mais ou menos, deste pequeno resumo, para nós entendermos que o nacionalismo nasce no final do século XVIII, 1789, vai ter o seu apogeu, portanto, em 1890, no século XIX, finais do século XIX, com o populismo e também, portanto, populismo e nacionalismo vão estar sempre os dois de braços dados. Normalmente, quando nós falamos em alguém que defende o populismo, é alguém que defende o nacionalismo. Quando nós falamos em alguém que defende o nacionalismo, é alguém que defende o populismo. Elas estão as duas de braços dados. Então, finais do século XIX, 1800 e tal, o boulangismo, o General Boulanger. Depois, princípios do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, os pensadores como Barrès e Maurras, principalmente, l'Action Française, a Ação Francesa, o jornal bem conhecido da Action Française, eles vão criar as primeiras bases do nacionalismo, que vai inspirar Portugal, vai inspirar Espanha, até vai inspirar a Itália. Mas atenção, a Itália houve uma fusão entre os partidos comunistas, operários e marxistas que vão criar o fascismo, que vai pegar na ideia de nação, como o nacionalismo, mas que vai idolatrar a um ponto máximo a ideia de nação. Ou seja, a nação passa a ser endeusada
como se fosse Deus, não é? E cai também num género de um imperialismo. Ou seja, vou devorar todos os meus próximos porque só pode existir essa ideia, a ideia da nação suprema, não é? Não vou só querer defender o meu cantinho, enquanto que os nacionalistas apenas querem defender o seu cantinho. É a grande diferença entre o imperialismo, porque o fascismo é imperial por natureza, assim como o nacionalsocialismo, que começa a ser um nacionalismo junto com um socialismo, atenção, as duas palavras estão juntas, e depois se torna num imperialismo. Portanto, temos que diferenciar um pouco os conceitos. Nada é linear. Quando vocês ouvirem um comentador na televisão dizer eu sou socialista e eu sou anticonservador, ele tem que primeiro saber que nessa palavra que ele está a designar, a palavra de socialismo, que houve uma história muito grande no socialismo. E o socialismo não inicialmente se posicionou em vários pontos. Teve vários autores, teve zigzags. E todos os autores têm zigzags ao longo dos seus percursos, não é? E nós temos de ter atenção a toda a movimentação das ideias. Embora haja sempre alguém que é da direita conservadora, não é igual a um progressista da esquerda, não é? Mas, por exemplo, como diz muito bem Alain de Benoit, hoje os conceitos da esquerda e da direita, que existem, atenção, também ouço dizer que já não existe, não. Elas existem, só que já querem dizer muito pouco. Porquê? Porque alguém de esquerda pode ser populista, como pode ser cosmopolita. Alguém da direita pode ser populista, como pode ser cosmopolita. Alguém da direita pode defender a União Europeia, como pode ser um anti-União Europeia. Alguém da esquerda pode defender completamente a União Europeia, como também pode ser contra a União Europeia. Ou seja, a etiqueta esquerda e direita só em si já não conseguem nos fornecer todos os elementos que precisamos para entender. Mas nos dá as bases. Sabemos que normalmente alguém à esquerda é mais progressista. Normalmente. Sabemos que alguém à direita é mais conservador. Temos que ter essas ideias. Agora, hoje, para acabar, para irmos ao nacionalismo português e depois ao nacionalismo francês, hoje, este eixo horizontal, com um cursor que se vai deslocar tanto para a direita como para a esquerda, se for para a direita continuar, pode ir até ao extremo. Se for para a esquerda continuando, pode ir até ao extremo. O que vai criar a extrema-esquerda e o que vai criar a extrema-direita, e depois temos o centro, não é? Este eixo horizontal, hoje, de certa forma, foi não bem substituído, mas hoje existe um eixo dentro da ciência política, que é um eixo vertical e que nos fornece mais informação sobre o embate deste século XXI. E o grande embate deste século XXI é este eixo vertical, em que temos as elites globalistas, que normalmente são liberais progressistas, então temos o globalismo liberal progressista cá em cima. E temos os populistas cá em baixo, que defendem a ideia da nação, e que podemos dizer que são populistas, nacionalistas, conservadores. Vão ficar todos cá em baixo. Cá em baixo, para a gente entender, este eixo não é que uns estejam cá em baixo e outros estejam cá em cima. Não quer dizer que os outros são superiores e os outros são inferiores. Mas para entendermos esta simplificação, esta caricatura, digamos assim, dentro da história das ideias, temos então os cosmopolitas, globalistas, liberais, progressistas cá em cima, e temos os populistas, conservadores, nacionalistas, patriotas, contra-revolucionários, também podemos pô-los, reacionários, enfim, toda a gente cá em baixo, cada um na sua posição, cá em baixo. Agora, meus amigos, o que temos aqui a entender é o seguinte. Vamos pegar no marxismo, porque eu tenho que explicar isso, é mais fácil. E neste aspecto, Karl Marx foi inteligente. Mas eu tenho que pegar nesta ilustração. Ele fala em termos económicos, mas nós vamos levar isso em termos culturais. Um pouco a semelhança de António Gramsci. A infraestrutura é a superestrutura. Eu vou pegar neste exemplo porque eu acho que é muito interessante e é fácil para os meus amigos do canal perceberem. Não é o exemplo que eu mais admiro ou que eu mais gosto, não é? Mas é o mais fácil de explicar. Temos a superestrutura em cima e temos a infraestrutura cá em baixo. Rapidamente, antes de irmos ao nacionalismo. A superestrutura é tudo o que diz respeito às instituições, às associações, à igreja, às escolas, à família, tudo o que faz uma sociedade civil.
Portanto, a superestrutura é todos os alicerces, todas as traves mestres da superestrutura, da sociedade civil. E depois temos a infraestrutura. A infraestrutura é a ideia de sociedade. Marx falava em termos económicos, mas nós vamos falar em termos da história das ideias. Então, se tivermos um marxista-leninista, se tivermos um conservador, se tivermos um contra-revolucionário, se tivermos um nacionalista, se tivermos um liberal progressista, cada um destas pessoas vai ter uma ideia da infraestrutura diferente. A infraestrutura para um liberal progressista tem que ser sem fronteiras, cosmopolita, multicultural, sem tradições, culturas, hábitos, costumes, valores, tudo isso é para desintegrar. Vai ter essa ideia. Se for um conservador é o contrário. Se for um conservador, um nacionalista, um patriota, a infraestrutura vai ter que ser baseada em certos pilares centrais, como a família, como a espiritualidade, como o trabalho, como a pátria, a nação. Estão a ver? Por isso é que existe o Deus, pátria e família, não é? Ela vai ter outra infraestrutura. Pegando no exemplo de Marx, não quer dizer que seja o exemplo mais correto. Mas, para continuarmos, então, hoje, este eixo, cosmopolitas, liberais, progressistas, populistas, conservadores, nacionalistas cá em baixo, é isto que nós hoje vamos ver. E este embate hoje é isso. Alguém, por exemplo, alguém do Chega, alguém, por exemplo, que defende ideias conservadoras inglesas, como Roger Scruton, já morreu, mas não foi mal. Por exemplo, até alguém, por exemplo, de fações mais à direita ainda que o Chega. O ERC de PNR já não existe, mas, por exemplo, alguém que faça parte ainda desses movimentos, ou, por exemplo, o próprio movimento Reconquista, não é, do Afonso Gonçalo, ou, por exemplo, ideias ainda mais etnicistas, como a antiga nova ordem social do, por exemplo, Mário Machado. Essas pessoas todas, ou então até alguns conservadores reacionários, mais reacionários, como, por exemplo, o professor António de Sousa Lara, ou, por exemplo, Jaime Nogueira Pinto, que tem ideias mais nacionais conservadoras. Por exemplo, todas essas pessoas vão se situar num eixo cá em baixo. Vão defender o eixo cá em baixo. Este eixo populista, nacionalista, patriótico, conservador, de certa forma, não é? Todos os outros. Agora, o grande problema no século XXI, mesmo para terminar esta introdução, é que as principais instituições da superestrutura, que é a comunicação social, todos os meios de comunicação, as redes sociais é outra história, as redes sociais acontece o inverso, mas todos os meios de comunicação, o meio académico, os principais, praticamente todos, meios académicos, os meios culturais, a arte, a música, as belas artes, tudo o que diz respeito aos meios culturais, os artistas, os músicos, os atores, os que fazem teatro, todos eles, os meios jurídicos, os tribunais, os principais juízes, os principais, todo esse meio jurídico, digamos assim, o meio, praticamente todas essas instituições, o próprio meio político, não todo, mas a maior parte do meio político, que é chamado meio político mainstream, não é? Todo ele, nessa superestrutura, pertence à visão liberal progressista. Uns um bocadinho mais à esquerda, uns mais progressistas, outros um bocadinho mais liberais, outros mais sociais-democratas, mas demoliberais também. Outros, eles andam todos ali nesta visão de que o mundo é global, é globalista, o multiculturalismo é o melhor, não pode, vamos juntar toda a gente, a imigração é a melhor coisa que existe no mundo, as minorias têm que ter todos os direitos, os direitos do homem é a nossa religião, Deus já não existe, existe apenas os direitos do homem, os direitos humanos, não é? O individualismo fundador, é mais importante o ato de escolheres do que aquilo que tu escolhes, não é? O ato de escolher é o mais importante, o liberalismo, o individualismo fundador, ou seja, eles vão abraçar
as ideias de 1789, a ideia contratual, do contratualismo, as ideias iniciais de 1789, que depois foram evoluindo no liberalismo progressista. Então, qualquer comentador, qualquer pivô, qualquer entrevistador, qualquer diretor de redação, qualquer jornalista, qualquer articulista, qualquer diretor de jornal, ou seja, o que for, praticamente quase todos os juízes, não é? Magistrados, juízes, toda esta área. Qualquer político dos partidos todos, começando à esquerda, acabando no PSD-CDS. O Chega já é outra história. Dentro da arte, os músicos todos, o pessoal do teatro, o pessoal que faz séries, filmes, toda esta gente, o pessoal mesmo que estão ligados às belas artes, toda esta gente estão nessa superestrutura e defendem os ideais liberais progressistas. Porquê? Porque andaram nas universidades desde 1945 até agora, e eu vou pegar aqui na data de 1945, já vão perceber porquê. Porque é quando acaba a Segunda Guerra Mundial e quando se instala aquilo que Hannah Arendt e Leo Strauss nos explicam, que é, a partir de agora, o nacionalsocialismo acabou, então o nacionalismo é a guerra. Então, tudo que reivindicar os ideais nacionalistas, e agora vamos ver o nacionalismo, tudo que reivindicar os ideais nacionalistas é do bigode. Pertence ao bigode, mesmo que eles tenham morrido, mesmo que o nacionalsocialismo tenha sido vencido, tudo que pertence ao nacionalismo é do bigode. É a reduction ad Hitlerium. Espero que uma vez por todas, os meus amigos do canal, consigam entender isto. Vamos reduzir toda a gente no espectro esquerda-direita. A direita vai ter que estar a reboque da esquerda, o famoso movimento Sinistrogir, ou seja, a esquerda puxa a direita cada vez mais para a esquerda, e tudo o que fica sempre para a direita da esquerda é reduzido a extremismo. E hoje temos essa gente toda na televisão, temos essa gente toda nas universidades, temos essa gente toda na cultura e nas artes, temos essa gente toda nos juízes, no meio administrativo também, no meio judicial, toda esta gente, e no meio político, partidário, toda esta gente abraça o liberalismo progressista. Pode ser um bocadinho mais socialista, pode ser um bocadinho mais liberal, mas é o liberalismo progressista. E depois temos pessoas que eu não tenho nada contra elas, atenção, pessoas como Miguel Sousa Tavares, pessoas como Ana Gomes, eu podia estar aqui até amanhã de manhã, como aquele pessoal que faz aquele programa da SIC, não é? O Daniel Oliveira e essa gente toda esta gente, o Crespo, não é? Toda essa gente, toda esta, e mais, é muito mais, toda essa gente da CNN e da SIC Notícias e do Canal Now e da RTP Notícias, toda esta gente tem esta greia, tem esta cosmovisão liberal progressista, que pode ser mais social, mais socialista, mais liberal, mais progressista, não interessa, mais centrista, mais social-democracia, mas não interessa. E eles todos, tudo o que não está aqui, vem aí o Salazar. É a ideia desta gente. Porquê? Porque na universidade, na faculdade onde eles estiveram, foram formatados. São, meus amigos, 50 a 70 anos de pura formatação. Foi pura formatação desta gente toda. E isto, quando eles saem dos cursos de Direito, saem dos cursos de Comunicação, saem dos cursos de Jornalismo, saem dos cursos de Economia, saem dos cursos de Sociologia, principalmente a Sociologia. Então aquelas mulheres que saem, eu digo mulheres, não é? Jornalistas que saem dos cursos de Sociologia completamente alucinadas. E nos Estados Unidos é pior, com o wokeismo, mas eu não vou até aí, eu já nem vou até aí. Toda esta gente sai com esta greia. Para eles, pessoas do Chega são extraterrestres. É verdade o que eu estou a dizer. Para eles, se eles ouvirem o meu vídeo, eles vão dizer que eu sou um extraterrestre, que eu não penso como eles, que eu estou fora da caixa, que eu estou aqui em Portugal, mas se calhar devia viver noutro país. Pronto, eles vão dizer este gajo não. Porquê? Porque eles foram doutrinados. Como uma criança em casa de 3, 4, 5, 6 anos vai ter a educação dos pais. Vai ser doutrinado. Eles foram doutrinados
com a ideia do liberalismo progressista. Uns mais, como eu disse, mais socialistas, outros mais liberais, outros mais sociais-democratas. Eles vão andar ali nessas coisas todas e vão achar que a imigração é a melhor coisa do mundo. O fim das fronteiras é a melhor coisa do mundo. Os direitos humanos é a melhor coisa do mundo. O fim da propriedade privada, porque a propriedade privada é do maligno, né? Dos maus, né? Também é a melhor coisa do mundo. Que a religiosidade é uma coisa antiga. Que tudo o que vem de um antigo regime é mau. Tudo o que é das minorias LGBTistas, ai daquele que disser que criticar os LGBTistas. Eles vão achar que tudo isso é o paraíso na Terra. É o paraíso na Terra da esquerda liberal progressista. E eles vão se posicionar todos à esquerda e eles vão dizer tudo o que é da direita é mau, tudo o que é da esquerda é bom. A esquerda pode tudo, infringir, pode fazer tudo, a direita não pode fazer nada. E por isso é que existe esta história do europeu colonialista, heterossexual, branco, defensor da pátria e da nação, é, por natureza, um ser mau. E eles é que são os bons. Então, como nós, que somos a maioria, somos o povo, somos maus, vamos ter que reparar o passado. Como diz o Presidente da República, está completamente imbuído nesta visão cosmopolita. Liberal progressista, não vale a pena ir falar com ele, porque ele vai achar que o que ele defende, se alguém for ter com ele, mas Sr. Marcelo, você podia defender um bocadinho mais Portugal e os portugueses, não é? Um bocadinho mais a história de Portugal. Ele falou, não, a minha ideia é a ideia que eu defendo, que as elites defendem, que o Guterres defende, que a Van der Leyen defende, que toda esta gente defende, e eu tenho que defender também porque está na moda, porque é o liberal progressismo que está na moda. E ele vai estar completamente imbuído, formatado com essas ideias, e não vale a pena. E eu a falar com ele, vai ser falar chinês. Este vídeo é para vocês, meus amigos, que estão esclarecidos, que têm conhecimentos, não é para eles, porque eu não vou conseguir mudar o pensamento desta gente. Talvez, com o levantar das forças conservadoras, de cada vez haver mais povo a votar, por exemplo, aqui em Portugal, no André Ventura, não é? E nas forças conservadoras, agora os jovens todos, por exemplo, o movimento Reconquista está a ter um grande... Eu vejo que toda a juventude vai começar a abraçar as ideias. Porquê? Porque são ideias consistentes. São ideias inteligentes. São ideias de defender a nossa casa. Pois está claro, todas as pessoas vão votar nisso. Nós não somos as elites. Eu não tenho eu não vivo numa casa, num condomínio. A casa é minha, com 3 ou 4 carros, a ganhar 7.000 ou 8.000 euros. A almoçar todos os dias nos grandes restaurantes. Se eu tivesse essa vida, se calhar eu pensava 2 vezes. Não quero saber disso para nada. Estou tão bem, não é? Mas não, o povo quer defender a sua casa. Portanto, parabéns, de certa forma, às ideias deste movimento. Não é que eu não tenho nada a ver com este movimento, mas parabéns a este movimento e ao trabalho que está a fazer. E, cada vez mais, Portugal vai se rever nisto. E vai haver um fosso, meus amigos. Um fosso cada vez maior entre as elites e as populações. Mas atenção, como diz muito bem Henrique Zemmour, do partido Reconquête, a demografia, um número, ele diz assim, o número faz a força. O número faz a força. A única coisa que pode travar esta subida é a vinda maciça da imigração islâmica. Que isto é que vai ser um grande problema. Porque essa imigração islâmica vai vir toda, está a vir toda, e eles estão a atrasar tudo, e esta história das leis irem constantemente para o Tribunal Constitucional e voltar para trás e para a frente e para trás e para o lado e para a esquerda, tudo isso é para atrasar, para que entre cada vez mais, porque eles querem 20, 30 anos inundar a Europa desta imigração islâmica. E o que é que vai acontecer? A subida das populações conservadoras nacionalistas, populares, do populismo, vai embater, como já está a acontecer em França, vai embater de frente contra esta frente imigracionista. Porque é o que vai acontecer. Porque a Europa ainda é maioritária dos europeus. Não vai ser assim de um dia para o outro que isto vai acabar. Então vai haver um choque. Se isto não for travado agora, se não houver políticas à la Donald Trump, como costumo dizer, na Europa, vai haver um choque. Aquilo de que Samuel P. Huntington, no seu Choque das Civilizações, falou, hoje, meus amigos, é a tese.
é a tese mais realista que vai acontecer. O choque das civilizações. Vamos ter uma civilização islâmica a entrar para dentro da Europa e a conquistar com a cumplicidade das forças de esquerda liberais progressistas que passam o tapete vermelho a esta imigração islâmica e depois vamos ter a reação populista das populações e vai haver um choque, meus amigos. Eu não digo isso com alegria, atenção, mas vai haver um choque. E que haja bom senso, que haja entendimento das partes das forças políticas, principalmente nesta União Europeia, que é cega, não consegue ver ou está a fazer de propósito, aí já não sei. Eu não gosto muito dos complôs, não é? De dizer que isto é um grande complô, não é? Como eles dizem, o tal plano de Kalergi e o grande complô mundial para submergir a Europa. Se isto for ou não for, não interessa. Este não é o debate deste vídeo. Uma coisa é certa, vamos a caminho de um choque. Já está a acontecer este choque em França, na Inglaterra, na Alemanha. Portugal vai ser a mesma coisa, meus amigos. Vamos a caminho de um choque e isto não sei o que é que vai acontecer. Não sei mesmo. Não vejo com bons olhos o futuro. Dito isto, que não tem a ver com o vídeo, já percebemos então o populismo, o nacionalismo, depois da Revolução Francesa, entramos então no século XX. Primeira parte do século XX, dá-se então a Segunda Guerra Mundial e o que é que acontece? Todo o final do século XIX e primeira parte do século XX é bastante nacionalista populista. Daí os tais comentadores liberais progressistas falarem na volta dos anos 30 e 40. Porque eles abominam os anos 30 e 40 por causa disso. Na segunda parte do século XX e entrada do século XXI, agora, temos uma reação, portanto, 1945-2025, com várias fases. A queda do muro de Berlim. Primeiro, o Maio 68, que Régis Debray explica muito bem no livro. Maio 68, a junção da esquerda com o capital liberal, os liberais e a esquerda, que vai formar o liberalismo progressista, os globalistas. Globalistas e liberais progressistas é a mesma coisa, meus amigos. Portanto, esses liberais progressistas vão ocupar, de 1945 até 2016, vou explicar porquê, vão ocupar mais ou menos estas posições. Há um pequeno despertar com Ronald Reagan, mas muito insignificante, nos anos 80, com a queda do muro de Berlim, o fim da União Soviética, mas estes liberais progressistas vão cerrar fileiras nos jornais, nas redações, nas televisões, nos partidos políticos e vão fazer crescer um movimento liberal progressista que se vai transformar no movimento woke a partir de 2014, 2015. Pois há uma reação. O trumpismo, para mim, o trumpismo é a revolução conservadora 2.0. Para mim, na minha análise. Para mim, a grande revolução conservadora é Donald Trump. É ele que está a fazer com que o Chega, de todos os partidos políticos da Europa, da direita popular, tenham surgido. É ele o grande inovador. Porquê? Porque primeiro as coisas começam na América, não é? Depois vão para a Europa. Não é assim? Sempre foi assim a história. O wokismo que conquistou os Estados Unidos tentou conquistar a Europa. Temos agora uma reação. E tudo isto para quê? Para falar do nacionalismo. E agora chegamos então ao século XXI e vamos falar do nacionalismo, porque eu já devia ter começado a falar. Então eu vou dividir isto em duas partes. Primeiro, nacionalismo português, vou ser rápido, e depois, por fim, nacionalismo francês, e depois aqui uma pequena bibliografia final, para nos ajudar também a entender um pouco melhor. Então, vamos então, sem mais demoras, separar aqui os apontamentos. O mapa ideológico do nacionalismo português, que é complexo. É complexo. Porque antes do Estado Novo era uma coisa, depois do Estado Novo é outra. Isto é complexo. O movimento das ideias é complexo. Eu vou aqui falar mais ou menos em 4, 5 grupos, mas pode haver interconexão entre estes grupos. Isto acontece muitas vezes. Um está de um lado, depois chateou-se, passa para o outro grupo. O outro chateou-se, passou para o outro grupo. Isto pode acontecer. Um grupo acabou, começa outro, pronto. Portanto, isto é mais ou menos, é para termos uma ideia. Não é que seja 100% como eu vou aqui falar, porque as coisas no terreno são sempre diferentes. Mas é para termos uma ideia do nacionalismo em Portugal. Nacionalismo, que se destaca dos outros movimentos, tradicionalismo, conservadorismo, contra-revolução, e o último, populismo, que se aproxima mais do populismo, mas que é a ideia de defender a nação
contra os seus inimigos externos e os seus inimigos internos. Então, temos pelo menos 4 grandes posições, e vamos falar desde o Estado Novo até agora, mais ou menos desde dos anos 20 do século XX até 2025. Então, temos primeiro o chamado nacionalismo de Portugal. O chamado nacionalismo de Portugal, que se inscreve numa tradição pré-Estado Novo, que teve alguns grupos, como a NP, Nova Monarquia, como a Nova Portugalidade, que revê nos antigos impérios portugueses, no Império Português, nas antigas colónias ultramarinas, algo de grandioso, algo da grandiosidade de Portugal. E é chamado nacionalismo de Portugal, em que podem ser incorporados aqui vários grupos, mas atenção, são grupos diferentes, têm diferenças entre elas. Temos, por exemplo, o integralismo lusitano, temos algum do salazarismo, não todo, temos a Nova Monarquia e os católicos morassianos, de Charles Maurras. Todos eles podem prefigurar este nacionalismo de Portugal. Eu chamo-lo nacionalismo de Portugal. Segundo grupo, o nacionalismo cívico, que era muito bem representado pelo PNR, o ERCT, que agora, como sabemos, penso que já tenha sido, já não exista, não é? Mas era muito bem representado. É um partido renovador. Pega nestes ideais nacionalistas e vai tentar incorporar estas ideias nacionalistas num futuro radioso em defesa da nação. Sempre na ideia de defender a nação. Que é, estes grupos têm tudo isso em comum. Tem várias outras ideias que se diferenciam uns dos outros, mas todos eles têm a mesma ideia, defender a nação. Portanto, o nacionalismo cívico, de certa forma, o integralismo católico também partilhou estas ideias. Os salazaristas do Estado Novo, alguns partilhavam dessas ideias, alguns grupos um pouco mais ao extremo também chegaram a partilhar estas ideias. Depois temos a terceira correta. Já vimos o nacionalismo de Portugal, já vimos o nacionalismo cívico e agora vamos ver a tendência identitária, o nacionalismo identitário, que é muito bem representado num dos seus ideólogos, que também já morreu, que se chama Guillaume Faye. Guillaume Faye criou os identitários. Por exemplo, nós temos algumas obras do Pedro Suquete aqui em Portugal, que eu já vou mostrar. Temos principalmente a obra Os Identitários, que eu já fiz no canal, podem ir ver lá o resumo do livro, que nos explica qual é essas ideias de Guillaume Faye, que apanha algumas dessas ideias, apanha também algumas ideias da nova direita, de Alain de Benoit e tudo o que está à volta disto, apanha várias ideias, preocupa-se muito com o impacto demográfico, com as migrações, e tem uma ideia da grande Europa. Não é a União Europeia, não tem nada a ver, é a grande Europa. De certa forma, os identitários estão muito bem representados, por exemplo, com a Génération Identitaire, que também foi dissolvida em França, não é? Destas ideias, Henrique Zemmour, do partido de Reconquête, também tem uma certa ideia desta ideia identitária. Mas também o partido aqui em Portugal do Afonso Gonçalves, por exemplo, também há algumas ideias que se revêem nos identitários. Estão a perceber? Tudo isso, porque é o que eu digo, não se pode catalogar só numa posição. Há várias interconexões. Portanto, é a terceira posição. Por exemplo, Escudo Identitário, era um grupo que se revia muito nas ideias identitárias. Agora, temos por fim o quarto grupo, que para mim é o grupo mais radical, que é o grupo do nacionalismo étnico, o chamado nacionalismo étnico, que é a quarta tendência e é a tendência mais radical, a tendência mais, portanto, mais ao extremo. Porquê que ela é mais ao extremo?
porque ela vai mais ao encontro da etnia, da defesa da etnia. Já não olha tanto para a nação, embora também seja super, hiper nacionalista, mas vai olhar mais para a questão biológico-racial. Eu, por exemplo, já não me revejo nada nesta tendência, nesta quarta tendência. Pronto, cada um tem a sua maneira de ver as coisas, eu já não me revejo muito derivado. E normalmente esta quarta tendência, normalmente ela se opõe a qualquer ideia de, por exemplo, de judaísmo ou de Israel, não é? Ela se opõe completamente. Enquanto que, por exemplo, já os identitários já não, porque Guillaume Faye, o ideólogo Guillaume Faye, era muito próximo de certos ideais de Israel. Como também Daniel Conversano, que já vamos ver agora no fim, e estou a falar de Portugal, mas estou a utilizar alguns autores franceses, também ele não gostava da crítica feita a Israel. Ele só vê, normalmente, dentro do identitarismo, eles opõem-se mais ao islamismo do que outra coisa. O grande inimigo é o islamismo radical, não é? O islamismo conquistador, não é? Então, temos estas quatro tendências. Eu vou aqui acrescentar uma quinta, que está a aparecer agora com o Chega e com a Reconquista. Vou pegar nos dois grupos, o partido e o movimento, que para mim pegam um pouco daqui e da acolá e vão, acima de tudo, defender a ideia de nação e de povo, a ideia da população, que se podem englobar no nacionalismo populista. Sou eu que estou aqui a criar esta quinta corrente, que é o nacionalismo populista, que eu acho que radical, eu não gosto nada dessa palavra. Radical é que a esquerda, não é connosco. Então eu vou, em vez de utilizar essa direita radical ou esse nacionalismo radical, que também existe essa expressão, eu vou utilizar a expressão o nacionalismo populista. Pronto. Que consegue juntar muito mais gente. Por exemplo, enquanto que o nacionalismo de Portugal, que já é um bocadinho do passado, não é? Já é um bocadinho saudoso do passado, enquanto que o nacionalismo cívico também não resultou, também quebrou por causa da vinda do Chega, não é? O identitário, que é mais em França, e principalmente o étnico, biológico, racial, étnico, completo, que eu rejeito completamente. Eu rejeito pessoalmente, cada um tem a sua forma de pensar. O que é que esse nacionalismo populista vai fazer? Vai pegar nas coisas melhores, no melhor que existe nessas quatro correntes, dentro do nacionalismo. Eu fiz aqui este pequeno resumo. Pode haver pessoas que não pensem assim, não é? Que tenham outras ideias, e eu respeito perfeitamente. As ideias estão sempre em movimento, a filosofia e o campo das ideias estão sempre em constante movimentação. Portanto, e em França então aquilo é uma constelação, é um universo cheio de movimentação de ideias, que é isto que agora nós vamos ver. E vocês, para terem uma ideia da França comparado com Portugal, isto é apenas um esquema. Eu vou tentar aproximar aqui, isto é pior ainda, portanto vou deixar assim. Isto é apenas um resumo completo de toda, digamos assim, de toda a constelação, de todo o universo dentro da direita e daquilo que... Porque quem fez isso foram jornalistas, claro, são jornalistas liberais progressistas, não é? E eles aqui dizem direita e extrema-direita. Eles põem os dois. Aliás, portanto, tudo isso que está aqui é muita gente. Eu vou tentar resumir isto o melhor que eu puder. Normalmente, esse pessoal, esses grandes defensores da democracia e da comunicação social, estes grandes liberais e progressistas, põem tudo no mesmo saco. Para eles, não existe diferença. Nós somos todos da extrema-direita. Um conservador, um tradicionalista, um contra-revolucionário, um reacionário, um nacionalista, seja o que for, é tudo extrema-direita. Tudo vai dentro do saco com o rótulo de extrema-direita. É muito triste, porque é uma falta de cultura política muito grande, pôr tudo no mesmo saco. Nós também podemos dizer, olha, vocês também estão todos no mesmo saco. São todos da extrema-esquerda. Eu vou pegar em qualquer um de vocês todos, seja um que seja mais do PS, outro que seja mais do PSD, outro que seja mais do LIVRE, outro que seja mais do Bloco de Esquerda, outro que seja mais da Iniciativa Liberal. Vou pegar nesta gente toda e vou dizer, vocês são todos da extrema-esquerda. Para mim, vocês são todos da extrema-esquerda. O que até
faz algum sentido, derivado das posições que eles tomam. Mas não pode ser assim. Isto é um argumento reducionista. Eu estou a generalizar e reduzir tudo no mesmo plano. Não pode ser. Como eu costumo dizer, cada setor tem as suas, o seu contexto, tem as suas ideias, a formação das suas ideias no espaço e no tempo, e nós temos que perceber isto. E por isso é que em França é muito complexo a parte do que está à direita, que é a partir da direita conservadora e nacionalista. Nós temos uma constelação vasta em França, muito grande em França, porque é um país maior que Portugal, mas não só. A França é o país da história das ideias, não podemos esquecer. A seguir a Grécia, no espaço e no tempo, ao longo dos séculos, a França é o país das ideias. É lá que nascem as grandes ideias, as grandes formações, os grandes pensadores, os grandes acontecimentos, não é? A Revolução Francesa, Maio 68, as próprias ideias da ultra-esquerda, wokistas, se originam primeiro em França, antes delas se desenvolverem nas universidades americanas. É na França que temos as escolas dos filósofos mais importantes, os maiores autores são todos franceses. Temos alguns anglo-americanos e alemães, mas a maior parte deles a França é o país das ideias, como eu costumo dizer. E é aqui mesmo que nós vamos ver. Então, começamos em França, vamos dividir no campo dos identitários, no campo do nacionalismo étnico, como nós estivemos a ver. Depois vamos ver no campo dos soberanistas, no campo da esquerda nacionalista, que também existe, nos identitários católicos e pronto, vamos mais ou menos ver isto. Então, começamos com os autores identitários em França. Há uma diferença entre o campo, há um grande embate entre o campo identitário, como eu já tenho falado aqui no canal, e o campo soberanista. Há uma grande rivalidade. Os identitários normalmente se opõem aos soberanistas e os soberanistas se opõem aos identitários. Embora eles ficam todos mais ou menos do lado direito do eixo. Como eu disse, o eixo esquerda, centro, direita, eles ficam todos do lado direito. Embora haja alguns soberanistas que se revêem também a algumas posições da esquerda, mas também existem nacionalistas que se revêem a algumas posições na esquerda. Vamos então tentar perceber. Então, nos autores identitários temos, por exemplo, grandes personalidades, alguns deles já morreram, como, por exemplo, Dominique Venner, que foi um grande pensador, digamos assim, e que deu um grande contributo para as ideias identitárias. Temos o grande Guillaume Faye, como eu falei, não é? Temos o estudioso das etnias, da civilização europeia, das línguas e das várias culturas, Georges Dumézil, que é um dos autores mais, digamos assim, mais referenciados por Alain de Benoist. Temos o próprio Alain de Benoist, que a partir dele começa a chamada Nova Direita em França. Ele vai estar envolvido em vários projetos. No GRES, o Grupo de Investigação dos Estudos pela Civilização Europeia, vai estar envolvido na Revue Éléments. Ainda hoje ele tem um grande contributo na Revue Éléments. Ele vai estar envolvido em várias outras organizações. Ele tem a segunda maior biblioteca particular da Europa. 200 mil, 180 mil, acho eu, não sei muito bem, exemplares. Logo a seguir a Umberto Eco. Portanto, Alain de Benoist é uma peça central nos identitários, mas Alain de Benoist não se reivindica identitário. Ele não usa este nome, ele vai dizer que é uma mistura de muita coisa, inclusive algumas ideias de esquerda, nos diz Alain de Benoist. Mas vamos passar isso. Depois temos Jean-Yves Le Gallou, que pertence à Paul-Émiat, ao Instituto Paul-Émiat, pertence também à Fundação Paul-Émiat, não é? E também colabora na TV Liberté, faz o Immédiat, não é? O fact-checker dos fact-checkers. Jean-Yves Le Gallou, que é importante também, foi um contributo importante também para o nascimento dessa nova direita. Depois temos o grande escritor, literato e uma grande referência em França. Há quem diga que foi ele que criou a expressão a grande substituição, mas não foi ele. Mas ele está conotado a essa expressão, le grand remplacement, como dizem os franceses, a grande substituição, que é Renaud Camus.
que ele diz que pertence ao Conselho Nacional de Resistência Europeia. Temos depois do Partido Reconquête Damien Rieu, Geração Identitária, que já foi dissolvida. Philippe Vardon, um ex-identitário. Estou a dar assim os nomes rapidamente. Daniel Conversano, que está do lado de Zemmour, mas também apoia, de certa forma, Marine Le Pen. Agora já não tanto. Temos também da Nova Direita e da Revirement François Bousquet, bem conhecido também no meio literário. Temos depois mais alguns autores, como David Engels, que também nos fala muito sobre esta Europa identitária, esta Europa das nações, principalmente numa perspectiva alemã, porque Daniel Engels também é um género de um franco-alemão, não é? Temos depois Henrique Zemmour, do Partido Reconquête, que o Henrique Zemmour tanto pode fazer parte dos identitários, como também faz um pouco, também pode ser utilizado um pouco pelos soberanistas, já vou explicar, e pelos conservadores também, porque ele tem um pé, como eu costumo dizer, um pé em cada um destes grupos. Depois temos então os identitários nacionalistas ou etnicistas, o nacionalismo étnico mais duro, mais radical, mais extremo, em que temos, por exemplo, Le Cercle Nationaliste, de Philippe Blanquart-d'Assac, que são visões mais pesadas, visões mesmo anti-judaicas, completamente etnicistas. Eu não me revejo nessas posições. Temos Florian Rouanet, temos Jérôme Bourbon, que pertence um pouco a esta ala, Hervé Risset, o escritor também, Yvan Benedetti representa muito bem esta ala, Vincent Renoir, temos também alguns, Boris Lelay, que depois foi para o Japão, também pertencia a esta ala, e isto é uma visão mais, digamos assim, mais radical. Depois temos então os soberanistas. E nos soberanistas, pelo qual eu revejo-me muito mais, não é, em termos de ideias, podem ir buscar certas ideias à esquerda também, mas é uma esquerda mais popular, mais conservadora, como eu costumo dizer, como a maior parte das suas ideias também se baseiam em termos da direita. Isto no eixo com o cursor, não é? Esquerda-direita. Então, nos soberanistas temos o grande impulsionador desta ideia, esta origem, que pertence a Charles de Gaulle, porque ele é o grande, digamos assim, aquele que formou esta ideia. Todos os soberanistas, todos eles têm um ponto em comum, mesmo que tenham que venham de várias escolas, já vamos ver quais são as escolas, todos eles têm no centro Charles de Gaulle. Deixe-me ver as horas. Têm Charles de Gaulle como o seu principal mentor, enquanto que os identitários já não. Muito menos os nacionalistas etnicistas. Assim, é que não têm mesmo. Estão muito mais perto do Bigode, por exemplo, ou estão muito mais perto de Philippe Pétain, não é? Como é óbvio, não é? Portanto, aqui oposições grandes. Então temos Florian Philippot, do Partido Patriote, que tem feito um trabalho fantástico em França. Temos Charles Pasqua, que sempre defendeu uma Europa anti-maastrichtiana. Eles opõem-se a Maastricht, ao Tratado de Maastricht, são gaullistas, não é? E depois temos Philippe Séguin, Charles Pasqua e Philippe Séguin, próximos um do outro, com esta ideia, mas mais no campo da direita. Mais do campo da esquerda temos Jean-Pierre Chevènement, que inspirou muito Florian Philippot, por exemplo, e que se encontra mais ligado aos grupos de esquerda, mas grupos populistas, grupos mais conservadores. Não tem nada a ver com a nova esquerda, atenção. Eles todos, normalmente, são anti-liberais progressistas. Mesmo anti, eu posso utilizar esta palavra. Eles são mesmo contra tudo o que seja liberal progressistas. Como também os outros lá atrás que eu falei, né? Depois temos Philippe de Villiers, o grande Philippe de Villiers, que tem Le Puy du Fou, um género de uma coisa que representa a Vendée, a Vendée, como sabemos, a Vendée na Revolução Francesa houve um massacre muito grande, e ele defende a ideia da Vendée, da França da Vendée, não é? E criou o Le Puy du Fou, o Poço do Louco, sei que podemos fazer essa tradução, e que é um género de não é bem um museu, mas é assim um parque de atração que nos mostra esta França da Vendée, não é? Depois temos Paul-Marie Coutot,
da revista Le Nouveau Conservateur, Paul-Marie Couteau, que é a peça central dos soberanistas. Ele é praticamente o primeiro em França a ter falado na palavra, mesmo depois de Gaulle, ele foi o primeiro a falar da palavra soberanista. Paul-Marie Couteau. Philippe Boulanger, Francisque Souel, Jacques Torré, François Asselineau, do père também François Asselineau, que é outro soberanista, embora não se queira juntar nem a Florian Philippot, nem a Nicolas Dupont-Aignan. Depois temos Nicolas Dupont-Aignan, toda a gente conhece, que há uns anos atrás fez uma parceria com a Marine Le Pen, não é? Tentou fazer uma aliança com a Marine Le Pen. Pertence ao partido Debout la France, em pé a França, não é? Depois temos Pierre-Yves Rougeron, presidente do Cercle Aristote e da revista Nouvelle Perspective Livre, que é Perspectiva Livre, que é um intelectual que eu acho que tem qualidades fantásticas. Faz falta em Portugal muitos intelectuais. Em 5 palavras de Pierre-Yves Rougeron, 4 são citações de autores e de livros, a fazer lembrar muito o professor Olavo de Carvalho. Aliás, o próprio Pierre-Yves Rougeron fala muito em Olavo de Carvalho. É engraçado mesmo, falou muito. Depois temos o Front Populaire, de Michel Onfray, o grande filósofo Michel Onfray, que já escreveu muita coisa, mas aqui em Portugal o trabalho mais conhecido é Decadência. Michel Onfray, que eu tenho alguns resumos de livros no canal. Michel Onfray, do Front Populaire, que para mim representa muito bem este populismo, que é um populismo que defende a nação, mas que se revê na esquerda, em algumas ideias de esquerda. Percebem? Portanto, há aqui confluências de ideias, porque Michel Onfray vinha da tradição prudonista e marxista. E ele abraçou o populismo, abraçou a defesa da nação e abraçou as ideias, portanto, soberanistas. Pronto, é mais ou menos depois a própria revista Le Front Populaire, a não confundir com o partido do Mélenchon, não é? Porque o Mélenchon copiou, porque foi o Mélenchon que foi copiar a ideia do nome Frente Popular, Front Populaire, que é a revista Front Populaire de Michel Onfray. Depois, Jean-Luc Mélenchon criou o partido Frente Popular, não é? Pegando na ideia, mas não tem nada a ver, porque o partido de Jean-Luc Mélenchon é um partido claramente liberal, progressista, claramente de ideias puramente jacobinas, progressistas, da nova esquerda e pró-islâmicas, não é? Islamofilas, não é? Digamos assim. Portanto, vamos continuar. Então, já vimos identitários, soberanistas, etnicistas, nacionalistas. O que é que eu vou falar mais? Vamos ver agora. A esquerda nacionalista existe, Alain Soral é o melhor representante. Égalité, Réconciliation. De um site na internet que teve muito poder nos anos 90 e na década de 2000 e por aí fora, que se chama Égalité, Réconciliation, que é igualdade e reconciliação. Ele juntou as coisas, foi buscar a igualdade da esquerda, juntou com o nacionalismo da direita e formou uma ideia característica dele, do próprio Alain Soral, eu não me revejo. Porquê? Porque, lá está, há ali muito antissemitismo junto nisso e eu não concordo com isso. Depois temos os identitários católicos, tudo isto é em França. Temos os identitários católicos, em que temos Civitas, ligado à Igreja Católica, Alain Escada, presidente do Civitas. Temos a Renaissance Catholique, o Renascimento Católico. Temos Radio Courtoisie, que foi uma rádio que tem muita força em França nessa altura. Temos vários outros autores, muita gente ligado à Radio Courtoisie, que depois criou, hoje é Ligne Droite, a Rádio Ligne Droite, e que, em parte, TV Liberté também tem muita gente dentro destes identitários católicos. Aliás, TV Liberté, uma TV web identitária, nacionalista, conservadora, patriota, que tenta fazer a reunião de todos esses grupos, os identitários, os nacionalistas, os conservadores e os identitários católicos, e tenta dar voz a toda esta panorâmica que nós vimos. Depois temos alguns outros grupos isolados, como, por exemplo, temos alguns
o Partido da França, temos depois, vou ver se ainda consigo falar em alguns, já falei em quase, por exemplo, temos alguns autores que se podem dizer da direita, mas que, por exemplo, Papa citou-se, um youtuber muito conhecido, Vincent Lapierre também, que tem um média alternativo. Temos Jérôme Bourbon, que também faz um bom trabalho, mas que é mais no nacionalismo etnicista. Quem é que eu não falei mais? Civitas já falamos, Victor Robert também, os católicos tradicionalistas, em que temos Civitas, Victor Robert, temos a Renaissance Católica, já falei deles, a Fraternité Saint-Pie X, também pertence. Estou mais ligado ao campo católico. Depois temos, por exemplo, Charlotte Dornelas, Eugénie Bastiat, Patrick Buisson, Jacques Gibbon, Charles Milon, o próprio Henrique Zemmour, pertence a essa ala mais reconquista, mais um nacionalismo conservador. De certa forma, Marion Maréchal representa mais essa ala, é uma ala conservadora, identitária, nacionalista, ali muita mistura. Não se pode só resumir num lado, não é? Pronto, eu penso que tenha falado mais ou menos em quase todos. Portanto, aqui temos um resumo de toda esta galáxia, não é? Este universo que existe em França. E porquê? Porque a França tem muita tradição dentro da direita. E nós por causa do síndrome, eu chamo o síndrome Salazar, síndrome Estado Novo, tudo o que vem depois de 1945 tem que ser de esquerda e de centro. Centro-esquerda, que é o centro que faz a vontade. A esquerda, porque nem sequer é da direita. Então, rapidamente, vamos agora à bibliografia final. Eu escolhi aqui este livro, como podem ver, que ficou aqui à frente, como exposição, porque este livro, A Virtude do Nacionalismo, de Yoram Hazony, eu vou tentar aproximar o melhor possível, consegue aqui fazer o resumo do que é o nacionalismo, a virtude do nacionalismo, contrapondo o imperialismo. Porque o mal da fita é o imperialismo. Aquilo que destrói as nações e que destrói as culturas é o nacionalismo. É o imperialismo, enganei-me, é o imperialismo. O Império Romano, o Império da Umma Islâmico, a União Europeia está-se a transformar num imperialismo soft, não é? Tecnocrata, completamente, que ninguém elege ninguém lá, eles mandam em tudo, ninguém pode dizer nada. Se eles querem uma imigração maciça, ninguém pode dizer nada. Ou seja, é um género do imperialismo. E Yoram Hazony nos fala de que a defesa contra este imperialismo é o nacionalismo. E exatamente aqui muito bem retratado a virtude do nacionalismo. Portanto, eu aconselho a leitura deste trabalho. Depois, temos alguns livros em francês, mas nos ajudam. Eu vou fazer a tradução. As grandes figuras da direita, sob a direção de Jean-Christophe Buisson e Guillaume Tabar. Portanto, Les Grandes Figures de la Droite, um livro importantíssimo, meus amigos. Aqui tem tudo. Um livro de bolso. Os franceses são muito bons a fazer edições de bolso, escrito com letras pequenas, mas tem aqui, dentro das grandes figuras que se chamaram as grandes figuras da direita, temos aqui, há muita gente, eu não vou agora estar senão nunca mais saímos daqui, já estamos com 1 hora e tal de vídeo. Portanto, as grandes figuras da direita. E depois temos outro trabalho muito bom sobre os grandes textos, os grandes livros, os grandes textos da direita também, sobre a direção de Grégoire Franconi, que eu já fiz também a apresentação, estudei muito este livro, os grandes textos da direita, Les Grands Textes de la Droite. Meus amigos, aqui podemos encontrar desde Maurras, desde Joseph de Maistre, Edmund Burke, não é só em França, atenção, isto é os grandes textos da direita, um pouco de vários países, não é? Então este trabalho a ter muita atenção, este trabalho é muito bom também, livro bolso também, muito, muito interessante. Depois, para o estudo das direitas em França, eu falo muito deste trabalho, é o trabalho como é que se pode dizer, de referência nas universidades em França, o famoso trabalho de René Raymond,
Les droits en France, les droits aujourd'hui. Os dois trabalhos. Primeira edição, Les droits en France. Segunda edição, Les droits aujourd'hui, que é as direitas da França e as direitas hoje, em que temos a direita orleanista, a direita bonapartista e a direita legitimista. Já falei muitas vezes sobre isso, não vou agora falar sobre isso, mas em termos académicos, convém estudar este trabalho, meus amigos. Convém. Portanto, um livro de bolso também muito bom. René Raymond, que era um académico renomado, estudioso, dentro do estudo das direitas, assim como o nosso Ricardo Marchi aqui em Portugal. Então, depois temos Charles Maurras, L'avenir de l'intelligence et d'autres textes. Charles Maurras, o futuro da inteligência e outros textos, também prefaciado por Jean-Christophe Buisson. Meus amigos, um calhamaço, eu já li o livro, não é? Demorei bastante tempo, ainda tenho aqui apontamentos e tudo. Um calhamaço de cerca de 1300 páginas. Eu vou mostrar aqui, portanto, eu vou tentar para não fazer reflexo. Portanto, o futuro da inteligência e outros textos, Charles Maurras. Meus amigos, o próprio António de Salazar se inspirou nos escritos e nas doutrinas, nas ideias, digamos assim, do nacionalismo integral, ou um integralismo monarca, como vocês quiserem, de Charles Maurras. Aqui tem, portanto, este calhamaço com toda a ideia e o pensamento de Charles Maurras, que inspirou muito o nacionalismo em França e também em Portugal. Depois temos o discurso de Ernest Renan, o famoso discurso de Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation? Com a introdução de Roland Breton, aqui, num pequeno opusco, isto é um opusco praticamente, em que temos aqui o discurso de Ernest Renan, que nos dá uma perspectiva coletiva, tradicional, geográfica, linguística, tradicional e espiritual do que é uma nação. O que é uma nação? Qu'est-ce qu'une nation? A ter em conta, porque isto em ciência política, e aqui em Portugal também, estuda-se muito as ideias de Ernest Renan na definição do que é uma nação. Quando se estuda o Estado, depois se estuda a nação, depois se estuda o Estado-nação. Aqui tem, portanto, excelente, está em francês, infelizmente, não existe isto em português. Depois, as ideias de Joseph de Maistre, Considerações sobre a França, portanto, o best-seller. Não vou falar muito sobre isso, porque eu já fiz várias vezes, comentei este trabalho, já fiz muitas vezes o resumo deste trabalho. Portanto, Joseph de Maistre, Considerações sobre a França, as ideias do contra-revolucionário Joseph de Maistre, que se inclui nos contra-revolucionários, depois nos conservadores ingleses, que eu já fiz agora o último vídeo, Reflexões sobre a Revolução na França, Edmund Burke, também, para nós estudarmos as ideias de Edmund Burke, podem ir lá ao vídeo, ver. Depois temos, que eu já fiz também, a apresentação dentro do conservadorismo, temos Le Dictionnaire du Conservatisme, também já fiz, não vou demorar muito tempo, de Frédéric Rouvillois-Olivier e Christophe Boutin, portanto, tem tudo sobre o conservadorismo e todas as áreas, todas as correntes que falamos, tradicionalismo, contra-revolução, reacionários, nacionalistas, tudo está aqui neste dicionário. Depois temos, de Roger Scruton, Como ser um conservador, continuando na linha dos conservadores, o bem conhecido trabalho de Roger Scruton. Depois temos Pensamento e Doutrina Política, de António de Oliveira Salazar, para quem quer saber o que é que foram as ideias, porque hoje em dia vocês sabem, não é? Tudo o que vemos na televisão, na comunicação social, nos meios académicos, nos meios culturais, nos meios políticos, vai ser sempre o bicho-papão. Ninguém pode sequer tocar no nome de António de Oliveira Salazar, mas as coisas não funcionam assim. Quem estuda a história das ideias sabe que as coisas não funcionam assim. E aqui temos, organizado por Mendo Castro e Henriques Gonçalo de Sampaio e Melo, e o prefácio à segunda edição de Jaime Nogueira Pinto, atenção, temos então o Pensamento e Doutrina Política, textos antológicos. Eu vos digo, para estudar as ideias temos que ler os trabalhos, temos que ler estes trabalhos, porque assim é que nós conseguimos entender as coisas. Não é ouvir o que esta gente toda... Eles só metem socialistas e progressistas e liberais na televisão a falar. Portanto, vocês nunca vão ouvir coisa boa
destas ideias, não é? Nunca vão saber quem foi mesmo António de Oliveira Salazar, não é? E as suas ideias, não é? Pronto. E também outras coisas, outras doutrinas, o integralismo lusitano, com o Rolão Preto, por exemplo. É bom nós estudarmos essas... Eram outras ideias que pertenciam ao campo nacionalista, mas que também são importantes nós estudarmos, não é? Aliás, eu tenho aqui, para vocês verem, não sei se eu tenho aqui ou não, exatamente. Eu estudei bastante, até antes de fazer este vídeo, as ideias do integralismo lusitano, tenho aqui as monografias, e as ideias do movimento nacional sindicalista, por exemplo. Eu não me revejo muito nisto, mas tive que estudar essas ideias para entender também quem era Rolão Preto, as ideias dele, o que ele fez, o que ele não fez, porque é que houve essa coisa entre ele e Salazar, tudo isso só estudando História de Portugal, meus amigos. Agora, continuando, temos, portanto, depois, um autor importantíssimo, Jaime Nogueira Pinto, talvez dos melhores em Portugal. E para entender o que é que queremos falar quando falamos da direita, meus amigos, de que falamos quando falamos da direita? Da Bertrand Editora. Portanto, aqui fica esta recomendação, escrito por um dos autores que mais entende do assunto aqui em Portugal, portanto, Jaime Nogueira Pinto, e também o trabalho mais antigo, mas também importantíssimo, A Direita e as Direitas, porque faz uma panorâmica sobre as várias direitas na Europa e um bocadinho nos Estados Unidos. Jaime Nogueira Pinto, como surgiu e como evoluiu a direita europeia, das origens à atualidade. Portanto, as direitas e a direita, importantíssimo também. Agora, para entendermos o partido em Portugal, o Partido Chega, eu continuo a dizer, não comprem estes livros. Vocês veem nas livrarias a dizer por dentro do Chega, e a biografia do André Ventura, e quem é o Chega, porque isto é tudo livros que só têm um objetivo: denegrir, destruir, desconstruir o Partido Chega. Leiam este trabalho, que já tem alguns anos, já apareceu no início, mas vale a pena, do Ricardo Marchi. A Nova Direita Antissistema, o caso do Chega, das edições 70, ainda deve estar à venda ainda, meus amigos. Vale a pena este livro. Eu fiz um resumo no trabalho, porque aqui nós entendemos as origens, entendemos as coisas. Não é um livro que foi feito por meio de entrevistas do próprio Ricardo Marchi. Não foi um trabalho cujo objetivo é denegrir a imagem do Chega e do André Ventura. Já chega deste tipo de literatura que nos querem impor nas livrarias. Portanto, meus amigos, é isso que eu recomendo. Mais 2 livros para acabar, de José Pedro Zucchet, que para mim é um livro só de José Pedro Zucchet, e depois outro livro a falar do mesmo, de outros autores, para entenderes uma vez por todas que o populismo não é o populismo demagógico, não é utilizar a palavra populismo para dizer ele foi populista porque ele quer votos. Não é isso. Não estou a falar desse populismo. Isso é uma populaça. Isto é exatamente o que o Marcelo Rebelo de Sousa faz quando vai lá nos países africanos dançar lá com... É exatamente. Não estou a falar disso. Vamos pôr essa populaça, este populismo demagógico, em termos de palavra, vamos pôr isto de lado e vamos falar do populismo de ideia, do populismo político. É o chamado populismo político, que é a resposta dos povos contra as elites. Que é isto que eu quero aqui falar. Temos nada mais, nada menos do livro de José Pedro Zucchet, Populismo lá fora e cá dentro. Querem saber? Comprem este livro, que vale a pena. Populismo lá fora e cá dentro. Aqui ficam a saber. E depois, também, um livro importantíssimo. Quando o comprei, pensei 2 vezes. Pensei, mais um daqueles livros que vai dizer mal, mais um daqueles livros que vem dos socialistas ou dos liberais progressistas e que vai dizer mal do populismo. Enganei-me completamente. Estou a falar do livro Populismo, a revolta contra a democracia liberal. Ou seja, o título até devia ser A Revolta contra os Liberais Progressistas. Porque é isso. A grande batalha é os populistas. Hoje, a grande batalha do século XXI são os populistas contra os liberais progressistas. Que é isso que nós vemos. E eu até podia apresentar aqui este aqui que é melhor. Que este é o manual, para mim, mestre de Jorge Castelo. Eu esqueci-me. Mas também como foca muitas coisas em termos de geopolítica e muita coisa em termos de geopolítica internacional, mas ele também foca essa questão, esta grande questão. É um calhamaço de cerca de
quase 1300 páginas, mas vale a pena, escrito com letras grandes e tudo, e para mim é um dos melhores manuais dentro desta ideia, a ideia de que o populismo é a reação. A melhor definição que podemos, em termos de populismo político, não é, como eu disse, aquele populismo que se utiliza para denegrir as figuras. Não. Estou a falar do populismo político, é a reação do povo contra as elites que estão a esmagar os povos. Estão a esmagar por meio do multiculturalismo, por meio da imigração, por meio das ideologias LGBTistas e teorias de género e ideologias de género, essa coisa toda. Por meio das imposições, os regulamentos e as diretrizes da União Europeia, o asfixiamento da economia, das várias áreas, não é? Dentro da economia, por meio do asfixiamento ideológico e das restrições, não é? E das obrigações, como agora querem a identificação digital, a moeda digital, tudo isso que eles estão a preparar. Portanto, é a reação contra tudo isto, e esta também que tem que se falar, esta pressão que nós temos, uma pressão que nós temos em cima dos povos da comunicação social, esta redução ad Hitlerium, reduzir tudo o que não é socialista, progressista e liberal a extremista, que é o que eles estão a fazer, não é? Passam um tempo a fazer a televisão, esta pressão em cima das pessoas que faz com que as pessoas fujam todas para as redes sociais, que é o que está a acontecer, e para a leitura das obras. A reação é o populismo. E a revolta contra a democracia liberal, ou a revolta contra o progressismo liberal, de Roger E. Aitwell e Matthew Goldwyn. Meus amigos, eu quando li este livro deliciei-me, porque eles dizem tudo. Eles falam de tudo. Falam deste imigracionismo imposto. Falam destas ideias nas escolas da desconstrução da família, não é? As ideologias. Falam da imposição da comunicação social nas mentes das pessoas. Falam na proibição da gente poder sequer defender a nossa pátria, a nossa língua, a nossa cultura, a nossa história, a nossa religião, as nossas tradições, não é? O nosso património, os nossos símbolos, como a bandeira, não é? Tudo isso já não podemos. Porquê? Porque esta elite liberal progressista quer desconstruir o homem. E eu desconstruir completamente o homem, tornar um homem um átomo completamente desenraizado, sem sexo, sem identidade, sem história, sem cultura, sem nação, sem fronteira, completamente solto. Hoje aqui, amanhã no Japão, amanhã na China, amanhã não sei onde. E é contra isso que os povos se estão a levantar. E vocês não vão ouvir isso nos meios de comunicação. E, meus amigos, estou também a preparar o livro de João Maurício Braz, não é? Já está preparadinho quase, já está quase no fim, que nos fala exatamente disso tudo que eu tenho aqui falado. De toda esta elite liberal progressista, este totalitarismo, este império, porque isto é um império que quer esmagar, portanto, as populações e esmagar a reação das populações. Meus amigos, não percam então João Maurício Braz e vamos ter muito mais, meus amigos. Vamos ter muito. Temos aqui um livro que eu acho que este vai ser o livro do ano. Este vai ser o livro do ano. Ponerologia, Psicopatas no Poder. Meus amigos, este, quando o fizer, já estive a dar uma vista de olhos, ouvi críticas, ouvi resumos, vi o próprio Alain dos Santos, lá do Brasil, a falar do livro, vi muita gente a falar do livro, o escritor Alexandre Costa, vi muita gente a referir-se a este livro, o Brasil Paralelo, Conversas Timeline, o PH Vox. Eu podia estar aqui até amanhã de manhã. Os nossos amigos lá do Brasil simplesmente nos dizem que isto aqui é uma das ferramentas mais importantes contra esta esquerda liberal, progressista, socialista, comunista, que chamem como vocês quiserem. E vamos ter muito mais, meus amigos. Portanto, espero que gostem. Este é o trabalho feito aqui no canal Ocidente Neri Livros YouTube, feito contra tudo e contra todos, que eu estou sozinho nesta cruzada, mas estou ao lado do povo português. Um abraço, bem-aja, até a próxima.